Olá a todos, bem-vindos ao canal da Lau HF. Hoje quero trazer uma reflexão de um filme bem conhecido que é O Gladiador, cujo protagonista principal é o Russell Crowe que faz. Eu vi o filme Gladiador, já não foi a primeira vez, mas aquilo ministrou muito ao meu coração porque fiz um paralelo com o Evangelho e aquilo parecia que na minha cabeça batia certo, pronto. A arte é subjetiva, cada um interpreta de uma maneira, mas eu queria deixar aqui a interpretação que eu puxei assim para a visão do Evangelho, para a cosmovisão cristã. Então aquilo na minha cabeça ministrou muito ao meu coração. Então a história mais ou menos é esta. Há um imperador do Império Romano que é o Marco Aurélio, se não me engano, e ele tem o filho, que acho que é o César Augusto, que o vai suceder, também tem uma filha, mas quem vai suceder é o filho César Augusto. E tem um líder das tropas que é o Maximus, e ele deixa antes de morrer ele deixa uma carta que quer que quem governa o Império não seja o filho, porque o filho é muito ambicioso, o filho é muito egoísta, o filho não vai tratar dos interesses da Roma, então ele quer e ver quem vai ser mais sensato para essa posição é o seu súbdito, que é o chefe dos exércitos, que é o Maximus. E o filho tem acesso a essa carta, decide assassinar o pai, assassina o pai, e não sei como é que é já, porque eu não vi desde o início desta vez, mas acho que Maximus foge, para fugir da própria vida, mas infelizmente a família dele, que era a mulher e um filho, infelizmente eles são, acho que enforcados e morrem. E ele, como eu não vi o início do filme, desta vez, eu já não me lembro do início. Desta vez só quando estava a fazer zapping na televisão e quando eu calhei naquele canal já ia a meio do filme, já ia quando ele estava na arena já. Mas acho que ele, basicamente, eu não me lembro. Mas é que ele vira gladiador, assim, ele vira escravo, há o contrato, entre aspas, e basicamente ele vira gladiador, que é ele e os outros gladiadores, que são escravos, por altura das festas romanas, eles têm que lutar, mas é aquele lutar para morrer, para sobreviver, ou com feras, ou com soldados romanos, enfim. Mas ele começa a tornar-se muito amado e acarinhado pelo público. Depois o Imperador desce, quer saber quem ele é, a identidade dele, ele tira a máscara e diz que é Maximus. O Imperador tenta então acabar com ele, mas não pode porque senão vai contra a multidão que gostava muito dele. Basicamente esse Maximus ganha o apoio da irmã dele, fazem uma conspiração junto com um dos do Senado, e a conspiração dá muito errado, e com um amigo dele que era abaixo dele quando ele trabalhava no exército. Esse amigo morre, o patrão dele morre, e ele também acaba por morrer no combate com o Imperador, com o César Augusto, mas mata o César Augusto. Pronto, morrem os dois em plena arena, e no final a irmã do Imperador que morreu diz: será que valeu a pena este homem, que era um bom homem, ter morrido pela causa do Império Romano? Será que Roma é digna do sangue deste homem? Pronto, a história é abreviada e eu já não me lembro bem do início, porque desta vez eu não vi o início, mas a história abreviada é esta, pronto. Coisas que me marcaram neste filme. Há uma frase no início que diz, acho que é quando ele ainda está a ir para a batalha, que ele ainda é chefe de exército: tudo o que fazes em terra ecoa na eternidade. Essa frase para mim marca-me muito. Tudo o que nós fazemos aqui na Terra vai ecoar na eternidade, seja para a condenação eterna, seja para a salvação, no caso ter recompensa, galardão, por todos os bons atos que fizemos aqui em baixo. Enfim, essa frase mexe muito comigo, gosto muito dessa frase. Segue-se outra reflexão que eu tive acerca do filme. Se a gente fosse a ver, o normal seria quem é que ia suceder o Marco Aurélio, que era o imperador que na altura estava a governar. Seria o seu filho, obviamente, que era o César Augusto. Mas no filme não é isso que acontece. No filme, o desejo desse imperador é que seja uma pessoa que nem sequer tem sangue real, vamos assim a dizer, uma pessoa do povo, que é o chefe do exército. Isso não faz sentido nenhum. Quem é o rei, que em vez de querer que seja o filho a sucedê-lo, que seja outra pessoa que o serve.
Isso até me fez lembrar um versículo que está em Provérbios, que diz que o servo sábio poderá herdar o que o filho insensato não tem poder para administrar, pronto. E maneira, só essa reflexão que eu queria deixar aqui. A reflexão que eu queria deixar aqui é que supostamente o povo de Deus, o Filho de Deus, a família de Deus aqui na Terra era Israel. Mas quem é que agora, desde o início até agora, tomou posse dos benefícios da cruz, de tudo que mudou no mundo espiritual? Não foram os judeus, foram os gentios. Ou seja, também foi uma coisa que não estava nada à espera para quem leu o Antigo Testamento e vai ler o Novo, que não tenha nascido cristão, que não sabe como é que é a história, que leia um livro como outro qualquer, vai dizer, isto não faz sentido nenhum. Então, ele preparou o filho a vida toda para o suceder. E depois no final, quando é para tomar a decisão quem é que o vai suceder, que ele está às portas da morte, ele escolhe Maximus, que não tinha o sangue dele, que não era da família real, que não era sequer seu filho. E eu fiz muito o paralelo disso, que o povo que era herdeiro das promessas de Deus era Israel, mas quando o mundo espiritual todo muda por causa da morte de Cristo, quem tem acesso a esses benefícios todos são os gentios e os judeus que creem em Jesus. Os judeus que creem em Jesus também são salvos, mas se há judeus é porque há uma religião que apenas considera a Torá e não aceita Jesus como Messias. Portanto, isso também falou grandemente ao meu coração. Tipo, não era suposto sermos nós a herdar as promessas de Deus, todos os benefícios espirituais da cruz, e nisso fiz um grande paralelo com o filme. Depois, Maximus, ele tentou e conseguiu mudar o cenário político de Roma. O poder estava todo concentrado no imperador, havia um senado, mas basicamente o senado não mandava assim muito, o poder estava todo concentrado no imperador. E depois que ele matou o imperador e que morreu, pelo menos a ideia que o filme dá é que agora ia ser outro cenário político em que o senado ia ter mais poder. Não sei como é que mudou o cenário político, fica um bocado em aberto. Mas era esse o objetivo de matar o imperador e daquela conspiração toda. Depois eu fiz um paralelo com o Evangelho. Aqui, pronto, aqui já entra a minha cosmovisão, né? Já entra a minha interpretação. Mas, basicamente, eu vi uma espécie de paralelo com o Evangelho. E o paralelo que eu vi foi o seguinte. Maximus tinha uma família de 3. Pronto, eu fiz aquele paralelo de que Jesus era com Deus, são 3, é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele deixou a glória para vir cá para baixo. Só que ele também perdeu a família e foi aí que ele se tornou escravo e gladiador e tudo mais. E que ganhou a influência que tinha para conseguir o seu objetivo. Então eu fiz esse paralelo. Jesus era um com o Pai e com o Espírito Santo, eram 3 num, a Trindade, e deixou a sua glória, Jesus deixou a sua glória no céu e veio cá morar na Terra. Mas ao contrário de Maximus, que queria mudar o cenário político, Jesus até teve essa proposta, não sei se foi na primeira ou se foi na segunda multiplicação dos pães e peixes, as pessoas queriam declarar o rei à força e ele foi e retirou-se para um lugar solitário a orar. Então, esse nunca foi o objetivo e o propósito de Jesus, mudar as circunstâncias políticas, o cenário político do tempo dele, por acaso também era o Império Romano. Mas foi mudar completamente tudo no mundo espiritual. E eu vi que Maximus teve que morrer, Maximus morreu, um amigo gladiador dele morreu, o patrão, entre aspas, dele morreu e o amigo que era quem estava juntando os exércitos todos cá fora que o esperassem por ele, para ele, pronto, era uma conspiração contra o imperador, esse também morreu, ou seja, morreram 4 pessoas para mudar aquele cenário, incluindo ele. E ele morreu para mudar tudo, mudou o cenário político, como eu já disse. Acho que os outros gladiadores também ficaram livres, foram libertos. Já não me lembro muito bem, mas acho que sim. Pelo menos eu tinha um amigo negro e no final esse amigo negro acho que ele fica livre, já deixa de ser escravo, gladiador, não sei. Essa parte já não sei muito bem. Mas basicamente eu fiz um paralelo com o Evangelho, que é Jesus que deixou a sua glória e veio sofrer no nosso lugar, porque apesar de que morreu ele e mais 3,
e outros gladiadores, outros escravos, mas os outros que não morreram tiraram benefícios da morte dele, ficaram livres. Então eu fiz esse paralelo, que nós éramos escravos do pecado, tínhamos a sentença certa, a condenação certa, e Jesus morreu no nosso lugar, derrotou o diabo, derrotou a morte, derrotou o pecado, que se calhar no filme podemos associar ao Marco Aurélio, ao imperador que era o adversário dele. E hoje nós que antes éramos escravos do pecado, hoje somos livres. Em Romanos 6 fala que fomos feitos escravos da justiça. Então queria deixar esta mensagem aqui convosco. Não podemos levar à letra, dizer que é um filme que retrata totalmente o Evangelho, porque se for para isso, há aí filmes que cumprem esse propósito. A Paixão de Cristo, a Bíblia, há muitos filmes. Mas fui eu que, na minha cosmovisão cristã, fiz um paralelo e enfim, esta mensagem que eu estou aqui a deixar falou muito ao meu coração, ministrou-me bastante e queria deixar isso aqui convosco. Escrevam aqui em baixo nos comentários o que é que vocês acharam do filme do Gladiador, se também interpretaram assim, se interpretaram de outra maneira, se gostam do filme, se não gostam, e deem aqui dicas de outros filmes e séries para eu trazer aqui. É isto. Também já fiz um filme. Também já fiz aqui uma reflexão assim parecida com o episódio de um desenhos animados que é Nós os Ursos, do Cartoon Network. Então, se vocês quiserem ver também, vai ficar aqui em baixo na descrição o link. E é isso, deixem aqui dicas, comentários, o que é que vocês acharam deste vídeo e do filme. E se vocês já viram, se não viram, se vão ver. Ok? Se vocês gostaram deste filme, deixem like, comentem aqui em baixo o que é que vocês acharam e partilhem com os vossos amigos e digam: olha, lembras-te que a gente viu este filme? Olha como ela interpretou, não tem nada a ver com a forma como a gente interpretou. Então é isso. Um beijo enorme e tchau, até à próxima.